Olá, sejam bem-vindos ao nosso último dia dessa jornada de 21 dias em que a gente está meditando, principalmente ali sobre o livro de Josué, né? Saindo ali da terra, entrando na terra prometida, que é o tempo de transição, né? Que a gente tem falado, nós já saímos do processo, estamos aí na transição, na conquista da nossa terra prometida. E hoje nós vamos encerrar esse período falando dos dois últimos capítulos, capítulo 24 e 23. E eu separei algumas coisas aqui. Parabéns a todos vocês aí que persistiram. Obrigada por estarem comigo. Saber que vocês estavam comigo me deu força, me deu ânimo para continuar e para não desistir, para não falhar nenhum dia, porque eu tinha um compromisso com vocês também. Então, foi muito bom caminhar com vocês. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, começar aqui no capítulo 23. Tá? Então, é quando começa com a despedida de Josué. Aqui, ele começa esse capítulo reforçando todas as boas obras que o Senhor fez, né, ao longo da vida dele. Ele coloca aqui, ó, eu estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o seu Deus, o Senhor, que lutou por vocês. E aí ele vai aqui repartir, né? Lembre-se de que eu reparti por herança todas as tribos de vocês, toda a terra das nações. Tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Então aqui a gente viu o quê, né? Que ele está relembrando tudo que Deus já fez por esse povo, né? Pelo povo de Israel, as vitórias que Deus deu para ele, que foi o Senhor quem deu e enfatiza que a herança deles, né? Que é a terra que eles já conquistaram, mas que ainda tinha terras para serem conquistadas. Ou seja, mesmo que eles já estejam ali na terra prometida, já receberam a herança, ainda vai ter lutas, né? Que nós vamos precisar enfrentar. Então aqui hoje nós estamos terminando esse período, mesmo que a gente já tenha aí entrado na nossa terra prometida, já estamos recebendo a nossa herança, mas ainda terão lutas, né, para a gente conquistar todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Mas a vitória é certa. Nós vamos nos apossar de todas as bênçãos, de todas as promessas que o Senhor tem para nós, porque o Senhor prometeu exatamente como ele prometeu. E aí ele continua. Aqui no verso 6, ele chamando o povo para a obediência, né? Essa obediência, olha, perseverem na obediência. Então ele começa aqui, ó, verso 6, capítulo 23, Josué 23, verso 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. E aqui ele então está falando, né, fazendo um convite para que o povo não deixem de obedecer integralmente, uma obediência perseverante ao Senhor e cumprir tudo que está no livro de Moisés, nas leis de Moisés, né? Sem se desviar, ou seja, ele fala aqui, ó, ele começa assim, ó, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito, ou seja, vai ter esforço, né, para a gente obedecer, vai precisar de um esforço da nossa parte, e aqui ele fala tudo, não é uma parte, não é algumas coisas, é cumprir tudo o que está no livro da lei que Moisés deixou para eles. E aí, eu fiquei meditando nessa parte um pouquinho. Por quê? Exige um esforço da nossa parte e é tudo. Aí você vai falar assim, Luciana, mas a gente já não tá mais na época da lei, nós estamos na época da graça.
Gente, a Bíblia é muito clara e ela fala assim que Jesus não veio para excluir a lei, ele veio para cumprir a lei, né? E a gente vê lá no Novo Testamento que Jesus ampliou a lei. Então, por exemplo, lá na lei falava não vai matar. Se você, aí a lei, depois Jesus falou que, olha, se você já tiver uma intenção, não adulterarás. Aqui na graça já falou que, olha, se você olhar com uma intenção, né, no seu coração, antes de você consumar o ato, isso já é considerado adultério. Então, na verdade, ampliou a lei, né, se a gente for olhar por esses olhos. Mas, sim, nós estamos no período da graça. E o que é graça, gente? Graça é o que nos capacita a fazermos algo que a gente não era capaz de fazer antes. Isso é graça. A graça de Deus me capacita a fazer alguma coisa que eu não era capaz antes, mas com a graça de Deus eu consigo. E isso também vale para obedecermos aos mandamentos, obedecermos às direções que o Senhor tem nos dado. Então, talvez, por mim mesma, eu não vou conseguir fazer determinadas coisas que o Senhor está me pedindo, mas com a graça dele, eu consigo, né? E isso também ainda temos o quê? O Espírito Santo, que Jesus foi e deixou para nós o Espírito Santo, que ele habita dentro de nós. Não tem lugar que a gente vá que o Espírito Santo não esteja com a gente. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos ensinar sobre todas as coisas. Então, a gente tem a graça e o Espírito Santo. Então, por exemplo, quem está lutando com algum tipo de vício, pode ser que você não tenha força suficiente para deixar um determinado vício, mas com a graça de Deus que te capacita e o Espírito Santo você consegue. Pode ser, aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, assim, dentro dos vícios que a gente pode colocar como pornografia, glutonaria, às vezes a gente não consegue controlar a nossa alimentação e que às vezes passa despercebido. A gente nem considera isso, né, como um pecado, mas a Bíblia fala sobre isso. Preguiça, mentira, fofoca. Às vezes até uma coisa simples, por exemplo, como gritar com os nossos filhos. Às vezes eu falo, Senhor, me ajuda a não gritar com os meus filhos. Então, eu sei que por mim mesma, eu sozinha não consigo, mas com a graça de Deus eu vou conseguir. E com o Espírito Santo me dando sabedoria, me dando estratégia, me mostrando onde eu tenho ali, olha, Luciana, naquele lugar, naquele momento você estava nervosa. Então, o Senhor vai nos dando estratégias para todas as coisas, né? Então, isso envolve a nossa alimentação, o que a gente está falando, como a gente está falando, os pecados mesmo, né? Vícios em outras situações, tá certo? Então, sim, nós estamos na graça, porém, essa ordem continua, né? Obedeçam, esforcem-se para obedecer todas as coisas. Gente, lembra que, ó, Josué está se despedindo do povo. Então, é aquele discurso final. Sabe, olha, a gente caminhou até aqui, eu tô indo, eu não vou estar mais aqui. Então, por favor, são as coisas mais importantes, eu tô deixando instruções, né? Quem aqui é mãe e já viajou, quando você vai sair de viagem, você fala, olha, isso, você deixa ali naqueles últimos momentos as instruções finais que a sua família precisa receber no tempo que você não vai estar mais com eles. E é isso que Josué está falando aqui. Então, é muito importante tudo isso que ele está passando. Ele está preparando o povo para quando ele não estiver mais ali. Então, essa questão, isso vale para nós até hoje, tá certo? Então, a graça de Deus é que vai nos capacitar e vai nos dar força para cumprirmos todas as coisas que o Senhor tem dito para nós fazermos, tá? E aí, o terceiro ponto, que ele começa aqui no verso 12, é uma advertência contra a apostasia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a apostasia. Ontem eu já falei um pouquinho, mas hoje nós vamos entrar. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero ler para vocês o texto, tá? Então, no verso 12. A gente vai ler do 12 ao 16 agora. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até vocês desaparecerem dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou-se de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu,
também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los da boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Então, ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre a apostasia. Lembra que a gente falou assim, ó, que amor sem zelo, que zelo sem amor gera guerra, mas amor sem zelo gera apostasia, né? Então, ele sabia, né, que se eles se associarem, Josué sabia que se eles se associarem àqueles outros povos, aquelas outras nações, eles que não possuem os mesmos princípios, os mesmos valores que Deus deu ao povo, né, ao seu povo, ao povo de Israel, ele sabia que esse sincretismo, essa mistura, né, de princípios e valores ia acabar levando à perda da identidade do povo de Deus, que é o que a gente vai ver que vai acontecer mais para frente ali no livro de Juízes. Então, o que a gente percebe? Sempre vai começar com pequenas coisas. É uma amizadezinha que parece ser inocente, frequentar um lugar que aparentemente é inocente, e aí você começa a fazer concessões, e quando você vê, sua identidade foi alterada. O que antes para você era inegociável, começa a se tornar radicalismo, enfim, você começa a mudar os seus valores. Então, o que é apostasia? Eu busquei definição de apostasia, que eu quero ler para vocês entenderem o que é, porque às vezes a gente ouve esse termo e a gente não sabe ao certo o que significa, né? Então, vamos lá. Apostasia é o abandono consciente, deliberado e persistente da fé verdadeira. Após tê-la conhecido, então você conheceu a fé e processou, aí você escolhe abandonar ela de uma forma consciente. Não se trata de uma dúvida momentânea, de uma crise emocional ou um pecado ocasional, mas é uma ruptura intencional da aliança com Deus, geralmente acompanhada da rejeição da verdade e substituição por falsos deuses, falsas doutrinas e autossuficiência espiritual. Então, o que não é apostasia? Talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Então, apostasia não é um pecado isolado, não é uma fraqueza momentânea, não é uma dúvida honesta. Sabe aqueles momentos que você tem dúvidas do que você está vendo? Pergunta para o Senhor. Não é, apostasia não é isso. E não é uma luta espiritual. Então, não tem problema, gente, a gente ter dúvidas. E a gente levar essas dúvidas que a gente tem para o Senhor, né? Porque Deus não fica em crise. Se a gente está com alguma crise existencial, alguma crise sobre alguma coisa, o Senhor não está em crise, né? Ele é Deus, Ele é soberano. Então, Ele, na verdade, Ele está do nosso lado ali para nos guiar na verdade, para nos ajudar a resolver as dúvidas e ter clareza, né? Do que Ele está querendo de nós, do que Ele está ensinando para nós. Vocês lembram aquele dia que a gente estudou sobre os levitas? Gente, para mim, a hora que eu comecei a ler, eu falei assim, Senhor, tá injusto, por que os levitas não recebem a herança? Então eu levei a minha dúvida ali para o Senhor, porque no primeiro momento eu estava achando injusto aquilo que estava ali falando sobre eles, mas aquilo ali foi um convite do Senhor para que eu pudesse me aprofundar no relacionamento com Ele. Ele me trouxe revelações que eu ainda não tinha tido, né, do que seria. E aí eu saí daquele momento que eu entrei com dúvidas, achando injusto, entendendo quão preciosa é a presença de Deus e que com a presença de Deus a gente não precisa de mais nada, e desejando, sair daquele momento ali desejando a presença de Deus mais que todas as coisas. Então, na verdade, essas dúvidas que às vezes a gente tem, isso não é apostasia, às vezes é apenas um convite que o Senhor está nos fazendo para a gente mergulhar ainda mais nele e aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Então, o que seria, então, essa apostasia? É uma rejeição contínua e consciente da verdade, abandono da fé salvadora, quebra da aliança por uma escolha deliberada. E aqui, a hora que eu estava meditando sobre esse texto, eu estava pensando, lembra que a gente falou que sempre começa ali com pequenas concessões? Então, às vezes, você está se aliançando com pessoas, porque foi isso que ele falou, não se aliance com pessoas dessa região. E que para elas não vai ter o mesmo peso que para você, porque elas não conhecem a fé que você serve, não conhecem o seu Deus. Então, para elas, às vezes é um pecado, uma coisa desconhecida, mas para você se torna uma apostasia, porque você já vivenciou essa fé. Então, muito cuidado com as alianças, com as pessoas ao redor, com os ambientes que você frequenta. Eu quero até falar mais, às vezes, com as músicas que você ouve, cuidado com o que você está assistindo, porque no primeiro momento isso te causa uma rejeição, a segunda vez você vai
vai familiarizando, a hora que você vê, você tá gostando, você tá tendo alegria e você não quer mais ficar sem isso. Então, muito cuidado, nem comece, não se exponha a coisas que você sabe que não estão em acordo com a palavra de Deus, até para você não ser tentado por isso depois, tá? Então, eu queria muito, né, poder falar para vocês que a apostasia ficou no Velho Testamento, mas eu não posso, porque o Novo Testamento é cheio de textos que falam sobre a apostasia e eu quero lê-los com você. Então, anota aí, 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? 3 e 4. Ele fala assim, ó, deixa eu só mudar essa versão aqui, que eu quero... Essa aqui. Vamos lá. Versículo 3 e 4. Ele fala assim, ó: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Já está avisando que vai ter apostasia. E já estava avisado lá atrás, né? Lá quando o povo estava entrando na terra prometida. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então aqui em 2 Tessalonicenses 2 já fala sobre a apostasia. Mas eu quero ler mais um texto com vocês. 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Que ele fala assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé, e que não seja eu, não seja você, e que não seja os nossos descendentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E em Hebreus 3, também quero ler com vocês, Hebreus 3, o verso 12 e 13. Verso 12 e 13 fala assim, ó: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. A incredulidade que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui a gente vê no Novo Testamento vários textos falando justamente sobre o que Josué já estava advertindo o povo, para não ter a apostasia, para não se enganar, para não se afastar da fé, né? E aí eu te falo, será que tem esperança? Tem, gente, tem esperança. Se você está caminhando nesse lugar, você está vendo assim, você está se aproximando desse lugar, né? Antes da consolidação da apostasia, tem espaço para a gente se arrepender. Se arrependa. E lá em Apocalipse fala assim, ó, Apocalipse 2, verso 4 e 5. Ele fala assim, verso 4. Ele está falando para a igreja de Éfeso, né? Então ele fala, ó, conheça a sua obra, no versículo 2, conheça a sua obra, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Coisas boas sobre essa igreja. Porém, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, né? Então, olha só, ele tá falando, olha, lembra de onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as obras do início. Então, se você tá ali sentindo que seu coração tá distante do Senhor, fala, Senhor, eu quero peço perdão, Senhor, eu me arrependo das portas que eu fui andando, né, de ter me afastado do teu caminho, mas por favor, ative em mim o meu primeiro amor, eu quero voltar a fazer quando eu era apaixonada pelo Senhor, quando eu tinha aquele amor, aquele primeiro amor. Então volte nesse lugar, arrependa-se e volte a praticar as suas primeiras obras, tá? E aí, qual que é o grande perigo se a gente não volta, não se arrepende, né? A gente continua permanecendo nesse afastamento, que o nosso coração começa a ficar insensível. E aí fica mais difícil ainda, tá?
E a gente vê, né, então, para a gente encerrar, que nesses dois capítulos, quando ele fala muito sobre esse tema, a apostasia não começa com uma idolatria explícita, mas com pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões, começa por elas, tá? Seu coração começa a se afastar, depois ele fica insensível, mas de pouquinho em pouquinho. Até porque, se fosse uma coisa ali muito clara, você se afastaria. Então, o diabo, ele sabe como nos pegar, ele vai pegando de pouquinho em pouquinho, né? Então, cuidado com essas pequenas concessões, cuidado com alianças indevidas nos seus relacionamentos amorosos, de trabalho, cuidado. E perda da exclusividade do coração, né? Nosso coração, ele tem que pertencer 100% ao Senhor. E essa advertência, ela é para hoje, ela era lá atrás, mas continua sendo hoje, né? E igual eu falei, cuidado com músicas, filmes, sites que você está acessando, cuidado. Se você está vendo ali que aquele está te levando a um pensamento que te afasta do Senhor, já corta. Às vezes, de uma música que você ouve, já te leva a pensar alguma coisa que não condiz, né, com essa pensamento de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Então, nem começa, já identifica o gatilho e já corta ali o mal pela raiz, tá? E para encerrar esse capítulo, ele fala assim, né, que a mesma fidelidade que abençoa também julga. Então, a gente leu ali no verso 14 e 15 que ele falava, né, que assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou. Então, o que a gente vê? Deus é fiel. Ele é fiel em todas as circunstâncias. E o que ele falou, ele vai cumprir. Então, ele é fiel para abençoar, mas ele também é fiel para julgar e para disciplinar. A aliança não elimina a nossa responsabilidade moral. Eu quero ler uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gostei muito. Ela fala assim, ó, abre aspas, né? Promessas não anulam princípios. Então, as promessas que o Senhor nos deu não anulam os princípios que nós temos que caminhar. Graça não cancela a santidade. Na verdade, a graça, ela nos capacita a ser santos, porque por nós mesmos nós não seríamos. Então, a graça de Deus não capacita, não anula, né, esse chamado nosso para sermos santos. E aí, no capítulo 24, ele fala, né, renova a aliança. Então, Josué começa ali o capítulo 24, contando, reunindo todas as tribos, começa a fazer um resumo lá de trás, lá do pai de Abraão, de Terá, né, de quando ele ainda era idólatra, ele seguia outros deuses. E aí veio Abraão, conta toda a história até eles chegarem aqui. E eu quero ler o verso 13 com vocês, que ele fala assim, ó: fui assim que dei a vocês uma terra. Qual que é a terra que Deus deu para eles? Uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então o Senhor deu para eles essa terra, né? E aí no verso 15 ele faz algumas declarações, que tá aquela declaração tão famosa que a gente sempre fala, né? Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele fala assim, ó: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Faça essa declaração, né? Eu tinha esse quadro ali na porta da minha casa. Eu e a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor. E aí ele continua. E aí ele no finalzinho a gente vê que Josué morre, ele tinha 120 anos, e o verso 31 fala assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e de seus líderes, que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Então olha o que aconteceu. Israel serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo, que não deixava eles esquecerem, e de todos os líderes que sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor tinha feito. Ou seja, enquanto teve gente que sabia o que Deus tinha feito, toda a nação servia ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, para a gente já caminhar aqui ao final, né? O que será que tenha causado esse afastamento do povo de Deus? Porque enquanto esses líderes que sabiam o que Deus tinha feito estavam vivos, todo mundo cria. Então eu cheguei à conclusão, sabe o que é? Que o que gera esse esfriamento da fé nas gerações seguintes é quando a gente não passa de uma geração para outra os feitos do Senhor. É a falta de conhecimento do que Deus fez. Então, quando eles não conhecem o que Deus fez, eles acabam rejeitando ao Senhor, acabam esfriando na fé, buscando outros deuses. E aí eu comecei a lembrar, né? Comecei a meditar vendo a nossa realidade hoje. Comecei a lembrar, né, que
toda geração, né, a gente tem que passar o bastão para outra geração, mas se uma geração não contar os feitos, tudo aquilo ficou para trás, ele se perde, porque a outra geração não vai saber. Como que eu vou saber o que aconteceu na vida, por exemplo, do meu pai, se ele não me contar? Eu não vou saber. A hora que ele morrer, aquilo vai embora com ele. Eu não consigo dar continuidade naquilo, né? Mas se eu sei e eu conto pro meu filho, e o meu filho conta pro filho dele, conta, e vai contando de geração em geração, aquilo mantém vivo, aquela chama permanece acesa. E aí eu fiz algumas reflexões aqui, sabe? A gente sabe que a importância dos memoriais, a gente viu em vários momentos aqui de Josué, ele falando, faz um memorial, pega a pedra, faz memorial. Deu um problema, né, no que a gente leu ontem, porque ele queria fazer um memorial ali, um altar memorial, né, porque a gente sabe da importância. E esses memoriais são chamariz, né, a criança vê, a pessoa vê e fala, o que é isso? Então gera uma curiosidade e aí você conta a história do que aconteceu. Só que quando a gente começa a tirar esses memoriais, né, como que eles vão ter essa curiosidade? E hoje a gente já tem respaldo, gente, científico, né, para isso que a Bíblia falava. Porque nós, como seres humanos, nós somos desenhados pelo Senhor para termos curiosidade e gostarmos de ouvir histórias. Se você for ver hoje o que vende na internet, é quem faz um storytelling. Porque o que é storytelling? É contar história. Se você conta história sobre o seu produto, sobre a sua marca, sobre o que você faz, isso vende. Por quê? Porque nós fomos desenhados pelo Senhor para gostarmos de história. Por quê? Porque a gente precisa ouvir as histórias dos nossos antepassados para continuar mantendo a nossa fé acesa, né? Então, hoje a gente tem esse respaldo científico e a gente falou sobre isso aqui quando a gente falou da importância de declarar em voz alta. Lembra disso? Então, a gente falou sobre isso também. E aí, então, Deus já nos fez com esse desejo. Nós somos programados para o que deveria ser. Então, a gente vê a importância de contar histórias para os nossos filhos. Então, os pais contam essas histórias e vai contando o que Deus fez. Então, nós podemos ser intencionais nesse momento de contar a história. Não é contar uma história aleatória, é contar o que Deus fez na nossa vida. Então, quando você vai pôr seus filhos para dormirem, estimula o hábito da leitura da Bíblia, porque ali você está contando o que Deus fez na vida daquele povo. Então, naquele mesmo momento você pode contar de algo que Deus fez na sua vida ou deixar aquele momento só para a Bíblia e aí às vezes na hora do almoço, no seu dia a dia, enquanto você caminha, leva para a escola, busca, vai no zoológico, faz o que você está fazendo, você vai contando do que Deus fez na vida da sua família e o que Ele está fazendo na atualidade também. E isso vai gerando uma curiosidade no seu filho, ele vai conhecendo o seu Deus e ele passa a amar e continua servindo ao seu Deus, porque ele conhece. Não é mais só o Deus do meu pai ou da minha mãe, passa a ser o Deus dele também, né? Porque ele está vivenciando aqui na atualidade os feitos do Senhor. Só que o que tem acontecido, gente, de 2, 3 gerações para cá? Eu enumerei algumas coisas que me deixaram bastante preocupadas, né? E olha como é sutil essa armadilha do inimigo. Então, as mulheres começaram a sair de casa e foram para o mercado de trabalho, né? A geração da minha mãe já foi uma geração que foi para trabalhar fora, né? Os filhos começaram a ser criados por babás, pela televisão, hoje pelas telas, né? E essas crianças vão ficando o quê? Hipnotizadas, que tem roubado a criatividade natural dessas crianças, que tem roubado a curiosidade das crianças, porque eles ficam ali, né? Só recebendo, hipnotizados mesmo. Né? Um número assustador de divórcios, então você tinha uma cultura de uma família, de repente você se divorcia, e aí quando você passa por um divórcio, é como se a família não tivesse tanto valor, e começa a ter 2 famílias, muitas interferências, você não tem mais a cultura daquela família, tá? Pouca presença com os avós, né? As gerações de hoje quase não tem contato com os avós. Primeiro, porque a maioria dos avós estão trabalhando, eles também não têm essa disponibilidade de ficar ali por conta, como era antigamente. Mas a gente também não precisa mais dos idosos. Você quer aprender a fazer uma receita, você não precisa ligar mais para sua avó para saber como é que faz um pão de queijo. Você dá um Google e tem lá 30 milhões de receitas para você fazer. Você quer um conselho? Dá uma perguntadinha ali no Google, hoje nas inteligências artificiais, você não precisa recorrer a eles, né? E a gente ainda começa a achar que os idosos estão ultrapassados e antigos, a sabedoria que eles têm, né, ali ao longo de todo o ano, né, de todos os anos que eles viveram, a gente não começa nem a dar valor para essa sabedoria que eles têm, que não é só teórica, é uma sabedoria viva, de vida, né? Então uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você viver o que você, né, aquela situação. São 2 pontos muito importantes. Eu preciso saber a teoria, mas eu também preciso saber de quem tem a postura de vida. E a gente às vezes não tem valorizado isso na vida dos idosos, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui também é
A gente não tem mais tempo e nem paciência para contar histórias, nós adultos. E o pior, a geração nova também não tem paciência e nem curiosidade para saber. Por quê? Inclusive, essa nova geração que está sendo criada nas telas, com que você pode aumentar a velocidade. Você vai ouvir um áudio no Instagram ou no WhatsApp, 2x. Você vai ouvir um audiobook no Spotify, 1.1, 2, na velocidade de 2. Você vai assistir um vídeo no YouTube, você pode lá mudar a velocidade. Ou seja, essa geração está sendo treinada, e às vezes a gente também, para os nossos cérebros ficarem muito rápidos, e aí a gente não tem paciência de ouvir quem fala numa velocidade normal. Então aquilo fica entediante e a gente já condiciona o nosso cérebro. Então, se você vai conversar com um idoso, ele não vai falar na velocidade de 2x, na verdade ele fala com uma velocidade menor do que o natural, né? Do que um jovem adulto, por exemplo. Então nós estamos treinando o nosso cérebro para não achar aquilo interessante. Olha só o perigo disso, né? Então, se nós começarmos a nos posicionarmos hoje e começar um novo tempo na nossa família, é esse o convite que eu quero fazer para vocês nesse final, né, nessa jornada. Valorizar o nosso tempo junto, as leituras da Bíblia antes de dormir, ouvir as histórias dos nossos familiares, compartilhar com, né, os que estão ao nosso redor o que Deus tem feito na sua vida hoje, porque Ele continua fazendo, tá? Então, se a gente começar a ver isso, provavelmente nós vamos ter um resultado muito melhor, né, do que a gente está esperando, né? Então, cultivando isso, nós vamos manter acesa a chama da fé e do amor ao nosso Deus, tá? E hoje, gente, a gente tem várias ferramentas para a gente encerrar. Eu comprei agora um livro que é para os meus pais contarem as histórias, né? Comprei para meu pai, para minha mãe e para minha sogra, para eles contarem histórias da vida deles. Então, eles vão deixar ali anotado para a gente, para que eu possa ler para os meus filhos passarem, né? Para gerações futuras. Você pode gravar vídeos contando, né? Alguma coisa sua para a próxima geração ouvir. As fotos, a gente tem tanto acesso à foto hoje, gente. Imprime algumas fotos estratégicas, espalha na sua casa, ou coloca em algum momento ali para você poder estar lembrando. Se você mora longe, né, dos seus familiares, as pessoas que você ama, faça chamada de vídeo. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? Faça chamadas de vídeo. Eu sei que vai exigir um esforço da nossa parte, mas vale a pena. Ele já falou, esforce-se para cumprir tudo. Então, se esforce para cumprir tudo que Deus quer. E lembre-se que nós temos a graça, né, de Deus que nos capacita e o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, eu quero realmente, nesse final desse período, que você possa tirar um tempo com o Senhor e traçar junto com o Espírito Santo, pedindo a Ele sabedoria e discernimento, uma nova estratégia para a sua casa, para que você mantenha acesa, viva nas suas gerações, os feitos do Senhor. Na sua casa, o que Ele já fez lá atrás, mas também o que Ele tem feito na vida e na família de vocês. Porque é conhecer os feitos do Senhor que vai manter a próxima geração ativa, a próxima geração apaixonada, a próxima geração fiel ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Obrigada por estarem comigo nesses 21 dias. Que a palavra do Senhor continue aí reverberando no coração de vocês. E até a próxima.